E se alguém te chamasse de macaco, segundos antes de você salvar a vida dele, você ainda ajudaria? O Hospital Virgem del Rocío, em Sevilha, estava fervendo numa tarde abafada de julho. Emergências chegando sem parar, enfermeiros correndo pelos corredores, e no centro de tudo isso, o Dr. Isaac Mendes, cirurgião vascular, filho de imigrantes da Guiné-Bissau, referência em operações de alta complexidade. Aos 38 anos, Isaac já havia enfrentado de tudo na sala de cirurgia. Hemorragias incontroláveis, corações parando, famílias em prantos. Mas nada o preparou para o que viveria naquela tarde. Um homem branco, de 76 anos, chamado Juan Carlos Aguilar, ex-empresário de uma tradicional rede de hotéis, chegou desacordado após desmaiar em casa. Pressão despencando, dor abdominal intensa, tudo indicava ruptura de aneurisma. Caso clássico e urgente, Isaac foi chamado às pressas. Vestiu o avental, checou os exames e entrou na sala com sua equipe pronta. Mas quando se aproximou do paciente, Juan começou a recobrar a consciência. Seus olhos abriram devagar, confusos. Ainda fraco, mas consciente o bastante para ver o rosto de Isaac por trás da máscara. E o que disse, mesmo entre respirações difíceis, foi cortante como faca. Esse macaco vai me operar? Um silêncio desconfortável congelou a sala. A enfermeira parou de respirar. Isaac, no entanto, não se moveu. O senhor está tendo uma ruptura interna. Precisa ser operado agora. Eu sou o cirurgião de plantão. Eu prefiro morrer do que ser cortado por um negro. Sai daqui, Isaac não respondeu. Mas naquele exato momento, os batimentos no monitor começaram a disparar. Juan teve uma convulsão súbita. O tempo para salvar sua vida era questão de segundos. E mesmo com o insulto ainda ecoando no ar, foi Isaac quem tomou o comando da sala. Aplicou os medicamentos, estabilizou o paciente, conduziu a cirurgia com precisão, salvou a vida de um homem que minutos antes o desumanizou. Mas o que viria depois não estava nos livros de medicina. O centro cirúrgico parecia mergulhado em chumbo. O ar estava pesado, as luzes brancas brilhavam demais. Tudo estava no lugar certo, mas ninguém conseguia fingir que o que aconteceu segundos antes não havia abalado a sala. O paciente estava sedado, mas o insulto, aquele som áspero e nojento, ainda pairava no ar. Esse macaco vai me operar? O Dr. Isaac Mendes apertou a mandíbula por dentro da máscara. Respirou fundo, focou no protocolo. Seus olhos percorreram os monitores. Pressão em queda, pulso irregular, hemorragia interna confirmada. Cada segundo que passava era mais perto da morte. Campo limpo, vamos abrir, ele disse firme, mas sem pressa. A equipe, ainda em choque, obedeceu. Eram profissionais, mas não estavam acostumados com esse tipo de brutalidade. Pelo menos não tão direta. Ninguém ali conseguia entender como Isaac conseguia se mover com tanta precisão depois de ouvir aquilo. Mas Isaac sabia por quê. Não era a primeira vez. E provavelmente não seria a última. Desde os corredores da faculdade até os plantões mais nobres do hospital, ele já havia sido olhado de cima a baixo por pacientes que perguntavam: "Você é mesmo médico?" Ou diziam: "Eu prefiro esperar outro." Mas nunca tinha sido chamado de macaco por alguém que ele estava prestes a salvar da morte. Mesmo assim, ele seguiu. Pinçou a artéria com cuidado, controlou o sangramento, estancou a ruptura. Não tremeu. Suas mãos faziam o que treinou por mais de uma década. Mas dentro do peito, algo doía. Uma mistura de humilhação e dignidade esmagada pelo silêncio. Ao seu lado, a enfermeira-chefe Maria Dolores mantinha os olhos no campo operatório, mas os dedos tremiam. Quando a tensão diminuiu e a sutura final foi feita, ela se aproximou de Isaac, olhos marejados. "Doutor, ninguém aqui teria te julgado se o senhor tivesse recusado."
Isaac apenas respondeu com um olhar vazio. Não havia orgulho em seus olhos, nem alívio. Havia só cansaço, um cansaço ancestral, que não vem da cirurgia, mas da história. Na sala ao lado, 2 residentes comentavam baixinho. Você ouviu o que ele disse? Ouvi, e mesmo assim, Isaac salvou a vida dele. Horas depois, já no vestiário, Isaac ficou olhando para o próprio reflexo. Lavou o rosto com força, pensou na mãe que sempre dizia: eles vão tentar te diminuir, mas o que você faz vai ser maior do que qualquer coisa que disserem. Naquele dia, Isaac não salvou só uma vida, ele salvou a própria convicção e manteve de pé algo que muitos já teriam deixado cair. O compromisso com a vida, mesmo quando ela te vira as costas. Mas no fundo, ele sabia. Aquele homem ia acordar. E a verdadeira cirurgia emocional ainda estava por vir. O sol da manhã atravessava as janelas do quarto 406 da UTI como uma lâmina silenciosa. O monitor cardíaco emitia bips espaçados. O ar era frio, controlado. O quarto cheirava a desinfetante e a rotina. Tudo ali parecia calmo, até que os olhos de Juan Carlos Aguilar se abriram devagar, pesados, vencendo a anestesia como quem acorda de um pesadelo que ainda não acabou. Ele tentou mover os braços, mas estavam presos pelos sensores. O soro pingava lentamente. Olhou ao redor, confuso. Não lembrava de muita coisa, apenas de uma dor forte no abdômen. E depois, um rosto que o enfureceu. Quando a porta do quarto se abriu, ele o viu de novo. Dr. Isaac Mendes entrou, com sua prancheta na mão e o jaleco impecável, acompanhado da enfermeira Maria Dolores. Andava com a mesma postura firme e contida de sempre. Mas agora havia algo diferente nos olhos de Juan. Não era surpresa, era reconhecimento. Ele se ajeitou na cama, tossiu leve e então murmurou: "Você de novo." Isaac olhou diretamente para ele, sem raiva, sem desvio. "Sim, eu sou o cirurgião que realizou sua operação ontem. O senhor sofreu uma ruptura de aneurisma abdominal. Se a equipe tivesse demorado 2 minutos a mais, o senhor estaria morto agora." Juan desviou o olhar, como se algo dentro dele quisesse negar a informação. Seus lábios tremiam de fraqueza e de vergonha. "E por que não deixou outro me operar?" Maria Dolores, ao lado, cerrou os olhos. Aquilo ainda estava vivo nele. Isaac respirou fundo, conteve o impulso de responder com fúria e falou com uma calma que cortava mais fundo que qualquer bisturi, porque naquele momento não era sobre o Senhor, era sobre salvar uma vida. E eu jurei fazer isso, mesmo quando me insultam. Juan cerrou os dentes. O orgulho ainda tentava protegê-lo da culpa, mas ela escorria pelos olhos. Eu não sabia o que estava fazendo. Estava com medo. Isaac cruzou os braços, paciente. O senhor estava consciente, o suficiente para me chamar de macaco. Silêncio. O monitor cardíaco manteve seu ritmo. Juan piscou devagar. Pela primeira vez, sem desculpas, sem fuga. Minha geração. Nós fomos ensinados errado. Ele parou, a garganta seca. Maria se aproximou para checar os sinais vitais e ajustou o travesseiro dele, mas não disse uma palavra. Juan voltou a encarar Isaac com esforço. "Você me salvou, mesmo depois daquilo." "Por quê?" Isaac demorou a responder. Olhou pela janela por um segundo e depois voltou os olhos para Juan. "Porque eu não sou o que o senhor acha que eu sou. E também porque, quando eu estou diante de alguém prestes a morrer, eu não vejo cor, eu vejo chance e responsabilidade." Juan fechou os olhos. Um soluço quase imperceptível escapou. "Eu cresci aprendendo a desconfiar de quem era diferente, de quem não tinha meu sobrenome, minha cor de pele, meu sotaque. Meu pai repetia isso o tempo todo e eu passei adiante, sem pensar, sem questionar." Isaac não respondeu de imediato. Ele queria que o silêncio fizesse o trabalho,
que Juan se escutasse pela primeira vez. O velho respirou fundo. O rosto enrugado se contorceu, não mais de dor física, mas de remorso. Você me deu mais tempo. Eu podia ter morrido sem ver meus netos de novo, sem pedir desculpas à minha filha, sem corrigir nada. Você me deu isso. Ele estendeu o braço com dificuldade, a mão pálida e trêmula. Tocou o braço de Isaac sem força, mas com intenção. Eu não merecia, mas obrigado. A Isaac permaneceu em pé. O toque não o comoveu. Mas o que veio depois, sim, Juan continuou com a voz quebrada. Você não é como eu pensei. Você é muito melhor do que eu fui. E isso me destrói por dentro. Maria Dolores virou o rosto, disfarçando a emoção. Isaac, firme, respondeu sem elevar a voz. O senhor teve sorte de eu estar aqui ontem, mas outros como eu não têm essa chance todos os dias. Outros que ouvem o mesmo que ouvi, mas que não têm o título ou a posição para se proteger. Pense nisso. Juan assentiu, baixou os olhos. Não tinha mais defesas. Isaac se virou, pronto para sair, mas parou na porta e disse, ainda de costas: dignidade não depende da cor de quem a oferece, mas a sua vergonha agora. Talvez seja o começo de algo. E saiu, deixando para trás um quarto cheio de máquinas, culpa e um silêncio que dizia mais do que qualquer sermão. Juan ficou ali, deitado, encarando o teto, com lágrimas nos olhos. Pela primeira vez em muito tempo, não se sentia superior, se sentia humano. Os dias seguintes à cirurgia correram rápidos no Hospital Virgem del Rocío, mas algo havia mudado. A história não virou manchete, nem post viral. Não houve escândalo. Mas dentro daquelas paredes, o que aconteceu entre Juan Aguilar e o Dr. Isaac Mendes corria discretamente de boca em boca. Enfermeiros cochichavam no refeitório. Residentes comentavam nos corredores. Técnicos olhavam Isaac com um respeito diferente, misto de admiração e culpa por nunca terem enfrentado situações parecidas com a coragem que ele mostrou. No entanto, Isaac não buscava reconhecimento. Continuava seus plantões com a mesma precisão, a mesma ética, o mesmo silêncio que sempre o acompanhou, mas por dentro carregava um peso maior. No quarto 406, Juan Carlos Aguilar se recuperava lentamente. Sua filha, Lucia Aguilar, chegou de Málaga 2 dias depois da cirurgia. Cabelos castanhos, roupas elegantes, cerca de 40 anos, entrou no quarto sem saber da história. Só sabia que o pai havia escapado por pouco. Papá, que susto você me deu! Juan não conseguiu sorrir. Estava abatido, mas lúcido. E logo foi direto ao ponto. Lucia, preciso te contar uma coisa. Ela puxou a cadeira ao lado da cama, surpresa com o tom grave. Juan contou tudo, o desmaio, a ambulância, o susto e a frase. Eu chamei o médico de macaco antes dele me operar. Disse que preferia morrer a ser tocado por um negro. Lucia arregalou os olhos, horrorizada. Pelo amor de Deus, papá, como você pôde? Não sei. Saiu. É como se uma parte minha, a mais suja, tivesse tomado o controle. E mesmo assim, ele me salvou, sem pestanejar. Lucia ficou em silêncio. Depois apertou o braço do pai com os olhos marejados. Você precisa se desculpar. De verdade. Mas não só com ele. Com você mesmo. No dia seguinte, Juan pediu para chamar o Dr. Isaac novamente. Isaac hesitou antes de aceitar. Não porque guardasse raiva, mas porque sabia que algumas desculpas, mesmo sinceras, nunca são suficientes para apagar. Quando entrou no quarto, Juan estava mais firme, com a coluna ereta, embora os olhos ainda carregassem peso. Dr. Mendes, obrigado por vir. Isaac assentiu, discreto. O senhor precisava de algo? Sim, preciso dizer algo que talvez não mude nada, mas precisa ser dito. Juan respirou fundo. A maneira como agi não foi só ofensiva, foi desumana. E você, doutor, foi mais humano do que eu jamais fui. Sinto vergonha, mas também gratidão.
porque agora entendo que o que eu carregava não era opinião, era veneno. Isaac ouviu, não interrompeu, apenas respondeu com a calma que o caracterizava. A vergonha pode ser o primeiro passo, desde que o senhor não pare nela. Juan abaixou a cabeça. Isaac saiu em silêncio, mas dessa vez seu passo parecia um pouco mais leve. A conversa que cruzou paredes no refeitório, Maria Dolores, que havia testemunhado tudo, conversava com dois internos. Eu vi com meus próprios olhos. Ele podia ter se recusado. Ninguém teria julgado. Mas ele escolheu salvar mesmo assim. Um dos internos, um rapaz jovem chamado Samuel, negro também, perguntou: "E vale a pena? Passar por tudo isso e ainda ter que provar que merece estar ali?" Maria olhou para ele com firmeza. "Não é sobre merecimento. É sobre saber quem você é, mesmo quando o mundo insiste em te definir por fora." A conversa chegou ao diretor clínico, ao setor de humanização do hospital. E pela primeira vez em anos, sugeriram incluir uma oficina obrigatória sobre racismo estrutural na prática médica. Isaac foi convidado a falar. Recusou. "Não quero ser símbolo, só quero fazer meu trabalho em paz." Mas indicou Samuel, o interno, que ouvira o caso para participar da primeira rodada. Samuel aceitou com orgulho. O encontro que mudou 2 vidas na manhã da alta. Juan pediu para que Isaac recebesse um envelope. Dentro havia uma carta escrita à mão. "Dr. Mendes, talvez o Senhor nunca aceite minhas palavras, e eu entendo, mas se algum dia meus netos me perguntarem quem salvou minha vida, vou dizer o seu nome com vergonha do que pensei e orgulho do que aprendi. Não importa o que o mundo diga, o Senhor é um gigante. Juan Carlos Aguilar." Isaac leu em silêncio. Dobrou o papel, guardou no bolso interno do jaleco. Não respondeu. Mas naquela noite, ao chegar em casa, colocou a carta numa pasta onde guardava as coisas que importavam de verdade. Diploma, foto da mãe, primeira aprovação no hospital. E agora aquela carta, não por perdão, mas como registro da transformação de alguém que quase escolheu morrer, por puro preconceito. Nos dias seguintes à alta de Juan Carlos Aguilar, a rotina no Hospital Virgem del Rocio voltou ao que parecia ser o normal, mas para Isaac Mendes, nada mais era igual. O caso não virou manchete, não houve protestos, mas ele sabia que o que aconteceu naquela sala de cirurgia tinha um nome: escolha. Ele escolheu salvar. Juan escolheu ofender. Depois, escolheu se arrepender. E isso, por mais raro que fosse, também era humano. Isaac seguiu operando, mas passou a perceber mais os olhares, os que desviavam, os que encaravam por tempo demais, os que hesitavam antes de dizer doutor. E a cada vez lembrava daquela frase: "Esse macaco vai me operar?" Mas não como ferida, como lembrete de que a gordapele ainda pesa mais do que a competência. E mesmo assim, ele continuava. Porque desistir seria ceder a um sistema que espera o silêncio. Na casa de Juan, longe do hospital, a neta de 6 anos corria pelo quintal com um desenho nas mãos. Um homem de jaleco branco e sorriso no rosto. "É o médico que salvou você." "Vovô", Juan assentiu com os olhos marejados. "É sim. E foi o dia que aprendi o que é dignidade de verdade." Do outro lado da cidade, Isaac guardava mais uma ficha de paciente. Era tarde e ninguém sabia, mas antes de sair, ele abriu sua pasta. Tirou a carta e a leu mais uma vez. Não para reviver a dor, mas para lembrar o que ele representa. Ele não queria medalhas, não queria homenagens. Queria apenas que um dia médicos como ele não fossem a exceção. Que um dia ninguém precisasse provar seu valor entre insultos. Que salvar uma vida fosse suficiente para ser visto como humano. Agora eu te pergunto, quantos médicos negros já foram desacreditados antes mesmo de tocarem um paciente?
Quantas vidas se perdem por causa de um preconceito que não grita, mas sussurra, julga e mata em silêncio. Se essa história te tocou, se te fez pensar, se te fez questionar o que você vê quando olha para alguém antes de ouvir o que ela tem, a dizer, inscreva-se, porque tem muita gente que ainda precisa ser ouvida. E histórias como essa não podem continuar sendo invisíveis.